Este é o momento em que os mísseis Neptune da Ucrânia, com um alcance de 1.000 quilômetros, atingiram a base aérea militar de Taganrog e as instalações de reparo de aeronaves na noite de 29 de novembro. Nos mesmos minutos, centenas de quilômetros ao sul, a refinaria de Afipsk foi envolvida em chamas. Mas essas não foram ondas de ataque isoladas. Esta semana foi um desastre completo para a Rússia. 2 bombardeiros estratégicos 95ms, programas de armas secretas e fábricas de reparo foram destruídos em Taganrog. Do outro lado, mísseis de cruzeiro Iskander e Kalibr estavam explodindo no ar segundos após o lançamento. Estas eram as armas do juízo final, esperadas para colocar o resto do mundo de joelhos. Mas hoje, todas essas ameaças estão explodindo na cara de Putin. O que aconteceu na Rússia esta semana não é algo isolado. Há uma ligação mortal direta entre todos eles, uma matemática terrível que abala a doutrina nuclear de Putin e suas bases civis e militares. E isso desencadeia uma incrível reação em cadeia. Primeiro, vamos examinar a anatomia dessa reação destrutiva, o fogo no solo. O aeródromo e complexo militar de Taganrog era o último reduto onde o famoso componente aéreo da tríade nuclear de Putin, os Tu-95s e os aviões espiões A-50, foram modernizados. Era também a única instalação onde o experimental A-60 foi produzido. Putin estabeleceu esta instalação em anos, mas a Ucrânia destruiu essa capacidade com mísseis Neptune em apenas uma semana. Mas destruir bombardeiros e aeródromos ou bases de reparo não é suficiente. Também é necessário garantir que eles não possam voar. É exatamente aí que a Afipsk entra. Este não é um terminal de petróleo comum. É a principal artéria de combustível para o flanco sul do exército russo. Esta instalação produz o combustível especial que alimenta os motores desses aviões estratégicos e mísseis de cruzeiro. A Ucrânia o atingiu 8 vezes, e os últimos relatórios confirmam que o equipamento técnico da instalação está devastado. Se a Afipsk está em chamas, os aviões em Taganrog ficam no chão. Se a Afipsk está em chamas, os navios no Mar Negro ficam presos no porto. A equação é simples. Sem reparos, sem combustível, sem voos. Aqui está a prova desta equação. Porto de Novorossiysk. Navios russos estão disparando mísseis Kalibr. Uau. Mas os mísseis explodem no ar e caem sobre civis russos. Por quê? Porque não há combustível de qualidade para alimentar esse míssil. No entanto, o fogo não se confinou à terra. A guerra se espalhou para o mar. Veja, estas imagens são as mais recentes divulgadas pelo SBU de um dos últimos ataques ao porto de Novorossiysk. Está indo para cá, olha aqui. Está indo bem aqui. Vê? Caiu muito agora. Agora, a maior porta de entrada da Rússia para o Mar Negro, o porto de Novorossiysk, está completamente bloqueada. Mas isso não foi suficiente. A logística que apoia a doutrina nuclear de Putin e suas bases civis e militares teve que ser cortada em 2 rotas. Para conseguir isso, a guerra se espalhou além do Mar Negro para as águas próximas à Turquia. Os petroleiros Kairos e Virat, pertencentes à frota Shadow, foram atingidos na costa de Kandira, Turquia. Esses navios estavam transportando petróleo que financiava a economia de guerra de Putin. As rotas comerciais secretas da Rússia foram decifradas e destruídas, o poder aéreo paralisado, o comércio marítimo afundado. O cenário estava sendo lentamente preparado e seus efeitos já estavam se tornando evidentes. Então, e quanto aos projetos que Putin chamou de armas do futuro? A situação lá era ainda mais grave. Lembra-se do míssil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, que Vladimir Putin tem promovido há anos como imparável e capaz de causar o fim do mundo? Bem, essa arma do juízo final explodiu na plataforma de lançamento há apenas alguns dias. É a coincidência? Não. O bombardeio das fábricas em Taganrog e a explosão deste míssil são sintomas da mesma doença. O nome dessa doença? Falta de recursos e declínio tecnológico. E não são apenas mísseis nucleares. O lendário Centro Espacial de Baikonur da Rússia, que uma vez levou a humanidade ao espaço, as plataformas de lançamento estão desmoronando devido ao descaso. Consegue ver a conexão? Uma indústria que não pode produzir combustível em Afipsk ou reparar aeronaves em Taganrog certamente não pode lançar o míssil nuclear mais complexo do mundo. Moscou está jogando todo o seu dinheiro, todos os seus engenheiros, todo o seu combustível naquela máquina de moer carne sem fim na frente ucraniana. O que resta?
mísseis não testados, plataformas de lançamento negligenciadas e sonhos despedaçados. A chantagem nuclear de Putin derreteu-se em meio às chamas de Novorossiysk, Taganrog e Afipsk. Tudo o que lhe resta é sucata perigosa explodindo em seu próprio solo. As repercussões desse colapso militar e tecnológico na vida civil e nas linhas de frente russas são muito mais brutais. Putin está gastando dinheiro para alimentar o exército, mas a Ucrânia está impedindo que esse dinheiro se transforme em combustível. Cada ataque aumenta a quantidade de dinheiro que a Rússia tem que gastar em reparos, interrompe a produção e causa caos na cadeia de suprimentos. Segundo a Reuters, a Rússia está tentando usar a capacidade ociosa das refinarias para compensar esses danos causados por drones. Isso mostra que o sistema logístico está sendo levado ao limite. Este é o componente de combustível da operação de canibalismo industrial da Rússia. A indústria de guerra atrai engenheiros e trabalhadores do setor civil com salários mais altos, enquanto também consome o combustível do setor civil. Então, o que acontece quando ocorre escassez de combustível? A população civil tem que pagar. Esses ataques estão prejudicando até mesmo o povo da Crimeia, uma das regiões mais leais a Putin. Em setembro de 2025, a gasolina foi racionada na Crimeia controlada pela Rússia. Um modelo de distribuição limitado a 20 litros por pessoa foi implementado. No entanto, essas soluções temporárias estão aprofundando a crise em vez de acalmá-la e alimentando a raiva pública. Motoristas criaram grupos especiais em plataformas como o Telegram e o WhatsApp para se comunicarem entre si. Nesses grupos, sussurros como "um caminhão-tanque parou em tal estação", "estão distribuindo cartões de racionamento de 20 litros aqui", se espalham instantaneamente. Centenas de veículos correm para esses locais em estado de pânico. No entanto, na maioria das vezes, essa correria termina com bombas vazias e placas de papelão dizendo "sem gasolina". Alguns motoristas desesperados estão dispostos a viajar centenas de quilômetros para regiões vizinhas, na esperança de encontrar combustível mais barato e talvez disponível. No entanto, isso muitas vezes não serve para outro propósito, além de consumir o restante do combustível em seus tanques. Milhares de crimeanos, cujo acesso à gasolina foi interrompido, estão recorrendo a ações ilegais, chegando ao ponto de roubar gasolina de carros à noite. A crise não se limita à Crimeia. Está se espalhando como um câncer por toda a região do sul da Rússia. No Distrito Federal do sul da Rússia, que inclui a Crimeia, mais de 220 postos, ou 14,2% do total, teriam suspendido as vendas. Enquanto Putin brandia uma espada nuclear contra o Ocidente, seu próprio povo não consegue encher seus carros com gasolina. É aqui que a diferença de perspectiva entre Putin e o povo é mais aguda. A propaganda de Putin. Estamos lutando contra o Ocidente, nosso povo está seguro. A realidade do povo russo. A fábrica onde os aviões de guerra do nosso presidente são reparados está sendo destruída. Nossos mísseis nucleares estão explodindo no ar e fragmentos de mísseis estão caindo em nossos prédios de apartamentos. Somos forçados a fugir para abrigos e não conseguimos encontrar gasolina. Esta situação cria sentimentos de raiva e traição na mente de um cidadão russo comum. A guerra que Putin começou para manter seu próprio poder agora está danificando as casas de seu próprio povo. Este é um golpe psicológico tão devastador quanto os funerais dos soldados na frente, talvez até mais. Porque um soldado que morre na frente de batalha pode ser declarado herói pela propaganda, mas um fragmento de míssil caindo na própria casa é a amarga realidade de uma vida comum. A propaganda não pode encobrir isso. Além disso, esta cadeia de ataques está pressionando a estrutura de comando militar de Putin. Sem instalações, não há modernização. Sem modernização, os Su-34, Su-35 e bombardeiros estratégicos da Rússia tornam-se alvos cegos e surdos contra os modernos sistemas de defesa aérea e F-16 que o Ocidente forneceu à Ucrânia. Os comandantes terão que desmontar outras aeronaves para manter as que têm voando. Isso rapidamente corroerá a capacidade total de combate da frota e forçará os comandantes a relatar a Putin que não temos mais aeronaves para voar. A perda da instalação levará a já tensa relação entre Putin e seus generais ao ponto de ruptura. Os generais culparão as unidades de defesa aérea e o FSB, que são responsáveis por proteger a instalação. O FSB, por sua vez, acusará os generais de incompetência ou de não prevenir sabotagem. Este jogo de recriminações mútuas paralisará o mecanismo de tomada de decisões. Putin é um líder orientado para resultados. A perda da instalação mina seus planos de dissuasão estratégica. Este fracasso pode resultar na purga dos principais comandantes. Um general que teme expurgos evita correr riscos, não toma iniciativa e foca apenas em proteger sua posição. Isso significa desastre no campo de batalha.
A mentalidade de rebanho entra em jogo aqui. Quando pilotos e equipes técnicas em uma frota percebem que estão sendo enviados em missões em caixões voadores, eles começam a se recusar a voar. Isso não é uma rebelião aberta, mas uma resistência passiva baseada em razões técnicas. A cadeia de ataques que mergulha o Kremlin no caos foi além de uma simples ação militar. Esses ataques nos mostram como o exército ucraniano evoluiu tecnologicamente e taticamente. Eles agora estão mirando não apenas a linha de frente, mas também a profundidade estratégica da Rússia. Esta profundidade é a área onde Putin se sente seguro. Enquanto a Ucrânia espera pelos modernos mísseis F-16 do Ocidente, ou mísseis de longo alcance ATACMS, está paralisando a Rússia com seus próprios sistemas produzidos e desenvolvidos internamente. Esta é uma guerra de nomes. Neptune, Bars, Piccolo, Flamingo e outros UAVs e mísseis de longo alcance produzidos internamente. Graças a esses sistemas, a Ucrânia cercou toda a espinha dorsal sul da Rússia, de Taganrog a Avdiivsk e Novorossiysk. O que isso significa? Enquanto a Ucrânia está travando uma guerra clássica de atrito com centenas de milhares de soldados na linha de frente, está simultaneamente conduzindo uma operação debilitante na retaguarda estratégica. O objetivo é eliminar a capacidade da Rússia de fornecer apoio logístico e tecnológico às linhas de frente. Esta guerra assimétrica está colocando de joelhos o complexo industrial militar massivo e pesado da Rússia com tecnologia pequena, ágil e inteligente. Os sistemas de defesa aérea da Rússia estão falhando completamente em parar esses UAVs pequenos e discretos. Além disso, a Ucrânia está conseguindo esses ataques devastadores com quase nenhum apoio dos Estados Unidos. A Ucrânia provou que pode destruir a profundidade estratégica da Rússia com sua própria tecnologia. Enquanto os Estados Unidos atrasam pacotes de ajuda em larga escala devido a debates políticos internos, a Ucrânia enviou uma mensagem ao mundo com esses ataques. Continuaremos a lutar mesmo com nossa própria força. Isso aumenta a pressão sobre os líderes dos Estados Unidos e da Europa para fornecerem apoio. A Europa começará a alocar mais fundos para soluções locais, econômicas e tecnologicamente assimétricas da Ucrânia. Isso não é apenas ajuda militar, mas uma parceria estratégica que integra a Ucrânia na base industrial militar do Ocidente. Isso garantirá que a Ucrânia possa sustentar a sufocação da Rússia no futuro, fortalecendo sua própria indústria de defesa. Sucessos militares acelerarão o jogo estratégico nos âmbitos diplomático e econômico. Vendo o impulso que a Ucrânia ganhou no terreno, a Europa aprofundará seus planos de transferir a renda de juros ou o principal dos ativos russos congelados diretamente para a Ucrânia. Esta é uma armadilha diplomática que atinge a Rússia com seu próprio dinheiro. O ataque à instalação de modernização de aeronaves em Taganrog levará a Europa a expandir agressivamente as sanções contra as indústrias de aviação e espacial da Rússia. Putin calculou mal no início da guerra, assumindo que o apoio ocidental logo terminaria e que a Ucrânia colapsaria. No entanto, a Ucrânia avançou tanto com sua própria tecnologia que conseguiu até reduzir sua dependência da ajuda ocidental. Sabe o que isso significa? Putin assumiu que a guerra só poderia ser vencida no campo de batalha e com o apoio ocidental. Na verdade, a Ucrânia está tentando vencer a guerra com inteligência tecnológica e paciência estratégica, colapsando os próprios centros logísticos e tecnológicos da Rússia. Esta é uma estratégia que destrói todos os planos de guerra de Putin e toda a sua narrativa de propaganda. Agora, vamos ver como essa reação em cadeia destrutiva se conecta ao período mais temido da Rússia, a profecia do inverno. A Rússia está entrando no inverno de 2026, enfrentando um dos períodos mais desafiadores de sua história devido a esta cadeia de falhas estratégicas. Ao recusar aceitar cessar-fogos e alimentar a guerra, Putin levou seu país à beira de uma explosão social neste inverno. Já vimos como as ambições de economia de guerra de Putin devoraram a economia civil russa. Agora, esse canibalismo, combinado com o frio do inverno, está se tornando mortal. Ataques constantes a refinarias como a Avdiivsk estão paralisando não apenas o exército, mas também o fornecimento de combustível civil, que é vital para aquecimento durante os meses de inverno. Se a gasolina for racionada na Crimeia, é apenas uma questão de tempo até que a escassez de combustível se espalhe para as profundezas da Rússia. A decisão da governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, de manter as taxas de juros em níveis astronômicos para conter a inflação está sufocando o setor real e a economia civil. Isso, por sua vez, está causando uma queda na comida nas mesas do povo russo. Se um pai não pode comprar leite para seu filho, a lealdade desse pai a Putin será despedaçada como um míssil Sarmat explodindo. Putin quebrou sua promessa de prosperidade e estabilidade para sua população civil com suas próprias mãos.
A guerra está forçando o povo russo a encarar a realidade de que terão menos para comer e menos para aquecer suas casas. O grupo mais atingido pela crise é a base de apoio central de Putin nos últimos 20 anos, trabalhadores industriais dependentes do Estado e funcionários públicos. Eles estão agora experimentando regime de desemprego oculto. Putin admitiu em agosto de 2025 que o número de trabalhadores em risco era de cerca de 200 mil, mas apenas 2 meses depois, seu próprio Ministério do Trabalho revisou esse número para mais de 254 mil. Este número não é apenas uma estatística. Significa centenas de milhares de famílias russas que perderam sua renda e não podem sequer receber benefícios de desemprego. Isso significa que aqueles que consertam 295 em Taganrog, aqueles que constroem tanques na Uralvagonzavod, em outras palavras, a base mais leal de Putin, foram traídos. Neste inverno, essas pessoas terão que lutar tanto contra o frio quanto contra uma panela vazia em suas casas. O Kremlin pode proibir a palavra recessão, mas nunca poderá proibir o som da fome e do frio. A cadeia de falências estratégicas e o risco de explosão social interna também estão afetando profundamente os maiores aliados de Putin, a saber, as elites e os oligarcas. A guerra, alcançando as profundezas da Rússia, agora está perturbando não apenas as pessoas comuns, mas também aqueles ao redor do Kremlin. Para eles, a profundidade estratégica da Rússia é o último bastião protegendo seu dinheiro e suas vidas. A confissão de Alexei Shaadaev, um ex-assessor parlamentar próximo a Putin, é o sinal mais claro desse pânico. Assim como nos dias esquecidos da década de 1990, estamos vendo o retorno dos acordos de troca. Isso significa que a confiança no valor do rublo evaporou. As elites veem que a promessa de estabilidade de Putin reverteu para a miséria dos anos 1990. O contrato de 25 anos de Putin evaporou. Este inverno não será apenas uma guerra nas linhas de frente para a Rússia. Será um período de explosão social iminente, sufocamento econômico inevitável, e as elites fazendo planos de fuga em pânico. Putin é forçado a pagar o preço por sua própria arrogância, suas ameaças nucleares fracassadas e sua traição ao seu próprio povo com um colapso estratégico e social massivo. O verdadeiro custo desta crise é o preço que o povo russo terá que pagar no frio do inverno por causa das mentiras que Putin lhes contou. O presidente russo Vladimir Putin escolherá entre a impotência ou a retaliação frenética contra esta cadeia de desastres humilhantes e simultâneos. Este é o momento de pânico pouco antes do colapso do regime. A primeira reação de Putin, como sempre, será distorcer a realidade e intensificar a propaganda. No entanto, essas alegações serão instantaneamente desmentidas pelas imagens dos analistas de OSINT. Essa situação, sob o tema do colapso da frente interna, levará Putin a maximizar a pressão. Uma caça às bruxas começará, espalhando pânico e desconfiança entre os militares e as elites, aumentando o risco de motim. A retaliação mais perigosa e esperada são os ataques destrutivos à infraestrutura civil crítica da Ucrânia, atingindo seu pico durante os meses de inverno. A Rússia irá mirar em usinas termoelétricas, linhas de energia e sistemas de abastecimento de água para criar caos entre as massas. Esta é uma retaliação contra os ataques ucranianos que trazem a guerra física e psicologicamente para o coração da Rússia. O fracasso do Sarmat, que eliminou o escudo nuclear estratégico de Putin, torna provável que Putin escale agressivamente sua ameaça de usar armas nucleares táticas para ser levado a sério internacionalmente. Este é um movimento de xadrez diplomático que levará o Ocidente ao ponto mais alto de tensão. Em resumo, Putin está pagando o preço por seu erro estratégico de rejeitar o cessar-fogo com medo e desconfiança nos olhos de seu próprio povo e aliados. Neste inverno, a catástrofe que aguarda o governo de Moscou será não apenas militar, mas também social e política. E todo esse sucesso está acontecendo graças à assimetria tecnológica da Ucrânia, alcançada por meio de sua própria engenhosidade, mesmo sem o apoio dos Estados Unidos. Esta situação reduziu Putin à posição de um líder que perdeu completamente o controle aos olhos de seus próprios aliados e de seu próprio povo. A verdade não pode mais ser suprimida. O povo russo está vendo a verdade, e este é o começo do fim para Putin. Obrigado por assistir. Fique com a PPR Global porque só aqui você encontra a verdade. E você encontra a verdade. E você encontra a verdade.